Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer e eu ajudo você, que convive aí com diabetes, a ter aí um melhor controle com diabetes e conviver melhor com diabetes, incluindo aí o exercício físico. Na live Exercício de Diabetes de hoje, a gente vai falar um pouco a respeito da hemoglobina glicada e a relação da hemoglobina glicada com o exercício físico. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar então um pouco dessa relação da hemoglobina glicada com o exercício físico, que a gente sabe que é algo aí que o exercício a gente sabe que é um dos pilares no tratamento do diabetes. A gente sabe que ele é o que é aí a hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada recebe esse nome porque a hemoglobina, a gente sabe que é uma hemácia que a gente tem no nosso sangue, então ela tem a função aí de levar oxigênio para os tecidos, remover CO2, ela tem a função também de transportar o mineral ferro, então é uma hemácia bastante importante aí no nosso sistema, e ela tem uma relação direta quando normalmente se tem aí anemia, ferropriva mesmo, por uma quantidade menor aí de ingestão de ferro, também influencia na quantidade de hemoglobina que tem aí no sistema, então é algo diretamente ligado a essa questão. E a gente sabe também, que pessoas mais idosas muitas vezes têm uma quantidade menor de hemoglobina, porque, claro, o consumo máximo de oxigênio ele vai diminuindo, principalmente para aqueles que não são condicionados fisicamente, e consequentemente o natural é realmente ter aí uma diminuição na hemoglobina glicada. Mas por que é chamada hemoglobina glicada? Porque a hemoglobina está lá circulando no nosso sangue, junto lá com todas as outras hemácias e os outros componentes ali do sangue, e não diferente está lá a glicose também. E a glicose ela acaba se ligando à hemoglobina, ela se conecta à hemoglobina, ela se gruda ali na hemoglobina. E isso é chamado de glicação, bioquimicamente aí falando. Mas o que a gente tem que entender, convivendo aí com diabetes, é que a glicose que está ali no sangue, ela se liga à hemoglobina. E a partir do momento que essa glicose se liga à hemoglobina, ela não desligar mais, até essa hemácia aí vir a ser renovada no sistema. Agora, qual que é a vantagem desse exame para a gente? Esse exame, o de hemoglobina glicada, ele vai mostrar para a gente o quanto se tem aí de glicose ligada na primeira camada de hemoglobina. E quanto tempo dá esse histórico? Normalmente é em torno de 3 meses, mas só que é um valor médio. Não dá para saber, estava com tanto de glicemia. Não, é um valor médio. Dentro desse valor médio ele é dado em percentual, e dentro desse percentual existe aí uma conversão para saber mais ou menos quanto estava a média de glicemia a partir desse momento. Isso a gente já vou mostrar aí para vocês, explicar como é que faz o cálculo também, que é uma maneira, aí você não precisa exatamente ter ali o exame de hemoglobina glicada, dá para você, pelas suas glicemias capilares, ter uma ideia mais ou menos de como está ali um valor aproximado da sua hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada ela recebe esse nome por conta da ligação com a glicose, e que hoje a gente já tem aí padrões de referência. Então, quais são os padrões que a gente tem de referência aí da hemoglobina glicada? Qualquer valor menor do que 5,7% é considerado um padrão fisiológico, um padrão normal, não demonstra nenhum distúrbio no metabolismo da glicose. Quando a gente tem, normalmente, pré-diabetes, que é uma alteração no metabolismo da glicose, mas que não é ainda o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, seria um passo anterior, que inclusive o exercício físico e a mudança na alimentação, a mudança na composição corporal, perder um pouco de peso, isso aí ajuda bastante a evitar que a pessoa que tem pré-diabetes evolua para o diabetes mellitus tipo 2. Então, nessa situação, a hemoglobina glicada está em que valor? A partir de 5,7% até 6,4%. Agora, qualquer valor igual ou superior a 6,5% de glicação na hemoglobina, no teste aí, no resultado do exame de hemoglobina glicada, é considerado aí o indivíduo com diabetes. E qual a preocupação nossa em relação
a hemoglobina, né? Todo mundo sabe, menor do que 7% é recomendado, isso aí de uma maneira geral. Claro que se a pessoa for mais idosa, tiver um risco cardiovascular aumentado, isso é uma coisa que normalmente o médico que te acompanha, ele vai determinar qual é a melhor hemoglobina glicada para você especificamente. Mas de uma maneira geral, por que tanto é falado a hemoglobina glicada tem que ser menor do que 7%? Porque vários estudos mostraram isso aí, né? Na verdade, 2 grandes estudos. Esse foi feito com pessoas com diabetes mellitus tipo 2, né, que foi o KPDS, e tem também o DCCT, que foi feito com pessoas com diabetes mellitus tipo 1, e teve uma relação direta com o percentual de hemoglobina glicada e o risco de complicações crônicas do diabetes. Então, etinopatia, nefropatia, neuropatia periférica e neuropatia autonômica. Então, o que é recomendado? Por que existe essa recomendação? Menor do que 7% a glicação. Exatamente porque existe um risco menor. Esses estudos de longa duração, eles mostraram isso, né? Os estudos de corte. Eles acabaram mostrando, né, o segmento, acabaram mostrando que as pessoas que conseguiram durante o estudo manter hemoglobina glicada menor que 7%, teve um número de pessoas muito menor comparado àquelas pessoas, quanto mais distante de 7%, maior aí o risco de ficar apresentando aí complicações crônicas do diabetes. Só que existe uma relação direta entre o percentual de hemoglobina glicada e o valor médio de glicemia. Isso é importante a gente entender. Porque veio essa referência de menor que 7%. Então como é que eu vou fazer essa relação quando eu vou lá medir a minha glicemia? Cada vez que você mede a sua glicemia, você sabe que 7% de glicação no resultado do exame de hemoglobina glicada, ele representa uma média de glicemia em 154 mg por decilitro. Então, sua meta é ficar abaixo de 7% ao longo do período de tratamento. Consequentemente, o que você vai fazer? Tentar cada vez mais ter glicemias menores do que 154 na maior parte do tempo. Toda vez que você medir a glicemia, tem que dar um jeito ali para ficar menor do que 154, ou se estiver acima, fazer alguma correção, fazer um pouco mais de exercício, controlar ali o que come, ou se usa insulina, aumentar um pouquinho ali a dose da insulina, e assim por diante, compensar, e consequentemente tentar manter a maior parte do tempo em 154. Aqui, claro que tem aqui, eu coloquei aqui o valor, né, para cada ponto percentual cheio, mas isso aí, se a sua hemoglobina deu 5,3, 5,5, 5,7, não tem problema. Como é que você vai fazer o cálculo, né, desse valor? Existe aí uma fórmula, né, que foi sugerida, né, pela American Diabetes Association, né, a Associação Americana de Diabetes, que é para você ter uma ideia de uma glicemia média estimada, né, um valor estimado de hemoglobina glicada, através com o valor de hemoglobina glicada, o valor aí você estimar mais ou menos quanto estava a média da sua glicemia. E esse valor, como é que ele é calculado? É 28,7 vezes o valor que deu lá no teste da sua hemoglobina glicada, o percentual que apareceu lá no teste, menos 46,7. Ele vai dar um valor médio aí de glicemia. E isso tem a ver, né, com aí a questão relacionada ao exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico, ele naturalmente, ele é hipoglicemiante. Então, se ele é hipoglicemiante, o que a gente tem? A gente tem praticamente duas situações aí, já que a referência é 7% de glicação. Se você tem um exame de hemoglobina glicada maior do que 7%, isso aí indica que ao longo do seu tratamento, né, durante o período seu de tempo convivendo com diabetes, você está passando um período muito menor com a sua glicemia dentro do que é considerado o alvo, que é o valor maior do que 70 mg por decilitro, para não fazer lá hipoglicemia, e menor do que 180 mg por decilitro. Se você tem um valor de hemoglobina glicada menor do que 7%, isso aí indica o contrário, que você está mais tempo apesar da variabilidade na glicemia, né, dessa variação que naturalmente acontece na nossa glicemia, você está conseguindo manter a maior parte do tempo um valor maior do que 70 mg por decilitro e menor do que 180 mg por decilitro. Então, isso é algo que é importante, mas ao mesmo tempo existe uma relação direta desses valores de hemoglobina glicada
com um risco maior ou menor de você vir a fazer episódios de hipoglicemia. Então isso é uma coisa para a gente ficar bastante atento, já que o foco da nossa conversa, né, nessas lives, exercícios de diabetes, é te trazer informação para que você tenha um ótimo controle do seu diabetes. Ótimo controle é manter a glicemia no alvo o maior tempo possível, evitando sempre fazer episódios de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Ficar para cima ou para baixo, não importa. Né? Então, a ideia é sempre evitar hipoglicemia e hiperglicemia, mantendo a glicemia num padrão fisiológico. Dessa maneira, você não tem os desconfortos da hipoglicemia, diminui os riscos da hiperglicemia e, consequentemente, vai ter uma qualidade de vida muito melhor convivendo com diabetes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um outro desafio, que é, se eu vou fazer o exercício, a gente sabe que o exercício nos pilares do tratamento de diabetes, ele é hipoglicemiante, quer dizer, ele vai tirar a glicose do seu sangue. Vai tirar, se ela tiver mais alta, ele vai diminuir essa glicemia, e se ela estiver baixa, ele vai diminuir do mesmo jeito. Porque os músculos que estão ali ativos, eles obrigatoriamente precisam de glicose. E não precisam da ação da insulina para poder sinalizar e ter todas aquelas reações bioquímicas que são necessárias quando a gente está em repouso para remover a glicose do sangue. Então, consequentemente, durante o exercício, os músculos que estão ativos, eles estão gastando a reserva dele de glicogênio, né, de glicose, de açúcar que está ali no músculo, e, ao mesmo tempo, ele consegue já tirar do sangue. Por isso que o exercício, naturalmente, ele é hipoglicemiante. Então, ele tem uma vantagem no tratamento do diabetes, independente do tipo de diabetes? Sem dúvida nenhuma tem. Mas tem uma relação direta aí, já que hoje o foco é a gente falar da hemoglobina, do valor de hemoglobina glicada com o exercício. Quer dizer, se você tem uma hemoglobina glicada menor do que 7, você fica mais tempo com a sua glicemia menor do que 180. Então, o risco de fazer hipoglicemia durante o exercício, ele também, de certa maneira, aumenta. Como é que a gente contorna essa situação? Como é que a gente evita que isso aconteça? Normalmente, se estiver muito baixo, consumir lá um pouquinho de carboidrato, ou então mudar o tipo de exercício, ou a intensidade, quer dizer, o quão difícil vai ser fazer aquele exercício, para evitar episódios de hipoglicemia. Então, existem sim maneiras da gente evitar essa situação. Por isso, a necessidade de sempre medir a glicemia aí, quando a gente fala de exercício, para gente que convive aí com diabetes. Quer dizer, tem diabetes, vai lá fazer exercício. Não dá para ficar fazendo exercício e não ficar medindo a glicemia, é um risco muito grande. Porque, como eu falei, o exercício, o movimento, ele vai tirar a glicose do sangue, independente de você ter um monte de glicose lá ou pouca glicose. Não interessa, o músculo não quer nem saber, ele está gastando energia e ele quer captar essa energia aí para ele, não tem conversa. Por outro lado, quem tem hemoglobina glicada maior do que 7%, fica menos tempo com a glicemia no alvo, tende a ficar com glicemias muito maiores do que 180 mg por decilitro e, consequentemente, o risco de fazer hipoglicemia é menor. Mas, a médio e longo prazo, o risco de aparecer alguma complicação crônica do diabetes, ele também é maior. Então, com relação ao exercício, e existe aí um outro ponto também que é importante você tomar conhecimento, que glicemias acima de 180, a gente pode fazer exercício, não vai ter grandes problemas. Mas, se a glicemia tiver de 250 para cima, a gente já tem mudanças fisiológicas que são importantes e que vão diminuir o seu rendimento. Você vai fazer o exercício, mesmo que seja moderado, você vai sentir ele mais pesado. Existe um risco da glicemia até aumentar ao invés de diminuir, mesmo já estando em hiperglicemia, mas é por uma questão de mudança fisiológica. Tudo isso aí, com a orientação de um profissional de educação física que conheça os efeitos do exercício no diabetes, você consegue contornar. Não tem problema, não é nada impossível de ser feito. Vocês, né, mais do que ninguém sabe aí o quanto eu defendo o exercício físico, que é o que eu falo, né, o exercício físico ele me salvou, né, porque na época que eu fui diagnosticado, eu não tinha nem como a gente ficar monitorando a glicemia. Só que eu sempre fui uma criança muito ativa, e depois um adulto ativo, isso me ajudou muito a conviver tantos anos aí com diabetes, sem ter aí complicações do diabetes. Mas é uma situação que o risco, ele existe. Então, hoje a gente tem como monitorar, hoje a gente tem conhecimento, e eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você e evitar que você passe aí pelos mesmos perrengues que eu passei aí no passado. Né? Então, a ideia é a seguinte, a gente
conseguir entender isso, sua hemoglobina glicada, quanto tá? Tá mais alta. Se ela tá mais alta, você tem mais é que fazer exercício mesmo, que é o que vai ajudar a diminuir a sua glicemia. Precisa fazer exercício em alta intensidade? Não. Precisa ficar 3 horas fazendo exercício? Também não. Mas o mais importante, que o exercício faça parte do seu tratamento. Sem dúvida alguma, você vai perceber a diferença. E quando a gente faz essa relação da hemoglobina glicada com o exercício, no diabetes mellitus tipo 2, isso é algo que tem bastante publicações, né, tem uma relação direta daquelas pessoas com diabetes tipo 2 que fazem exercício, conseguem diminuir a hemoglobina glicada, diminuir o risco do aparecimento de complicações crônicas, melhora a qualidade de vida, isso a gente tem. Agora, o que normalmente se tem muito, né? Qual o melhor exercício? Como é que vai fazer isso, né? Isso aí é uma coisa que a gente já vem, né, observando e estudando, já que eu faço isso já há mais de 20 anos, né, e aplico no meu dia a dia, prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes. Uma coisa que é interessante, quando a gente sabe que o exercício ele tem a especificidade. O que é a especificidade? É a característica que é específica daquele exercício. Então, por exemplo, o HIIT, né? Todo mundo fala de HIIT. HIIT é um tipo de exercício onde, apesar de você correr, que de primeiro momento, né, todo mundo entende como correr um trabalho aeróbio, só que você vai correr em alta intensidade, sempre acima do seu limite de controle metabólico, onde a gente consegue ali produzir uma quantidade adequada de ácidos e tamponar esses ácidos. Então, quer dizer, você vai dar estímulo para ficar ofegante. É isso que vai acontecer. Então, é a característica do exercício. Mas o que vai acontecer? Naturalmente, para quem tem diabetes fazendo esse tipo de exercício, a tendência natural é a glicemia aumentar um pouco. Não quer dizer que depois ela não vai diminuir depois do exercício. Ela diminui, porque como a gente já falou em outras lives aqui, em outros vídeos, eu comentei já com você que existe essa situação aguda da glicemia no exercício, mas também a crônica, né? Então, essa depois do exercício sempre vai ficar com o receptor de insulina sensível, né? Mais sensível e, consequentemente, fica mais fácil remover a glicose do sangue mesmo depois do exercício. Então, a gente nota uma diminuição na glicemia quando faz exercício lá de moderado a vigoroso. Nota também, depois do exercício fica mais fácil controlar a glicemia, ou se você faz um exercício com mais alta intensidade vai tender a aumentar um pouco, mas depois também a tendência é diminuir. Mas a ideia, entendam, o aumentar a glicemia não é ficar hiperglicêmico, não é começar a fazer exercício com 120 de glicemia e sair de lá com 240. Isso aí não pode ter certeza, isso aí está sendo ruim para você. Não está sendo bom. Mas aumentar em relação ao que estava no início, sei lá, começou com 120, como eu dei o exemplo aí, mas terminou com 130, 160, que seja, abaixo do limite, né, de hiperglicemia, abaixo de 180, tá tranquilo. Depois dali, a tendência natural é diminuir. Voltando aqui a esse estudo, né, que foi publicado em 2010, eles compararam, então, pegaram ali o primeiro grupo controle, que são as bolinhas brancas. Então você vai olhar ali que ao longo do período aí em meses, né, a parte de baixo são os meses, que foram, a cada mês foi medida a hemoglobina glicada, e ao longo do tempo ficou ali meio variando e sem grandes diminuições, né, nos valores, né? É porque estava diretamente ligado aos outros pilares no tratamento e não no exercício. Agora, eles dividiram os tipos de exercício e associaram também os tipos de exercício. Então, a bolinha preta é o exercício resistido, quer dizer, feito ali com o peso do próprio corpo, ou feito com elástico, ou feito em sala de musculação. Normalmente nos estudos é feito em sala de musculação, mas a gente observa aí o exercício aeróbio ou também aí o exercício que é combinado, quer dizer, na mesma sessão de exercício aeróbio, exercício resistido, que como eu comentei anteriormente, existe a caracterização do exercício. A gente sabe que, poxa, você está com a perna, sentindo as pernas fracas, está desequilibrando, não tem resistência para correr, tem que fazer exercício de força, não tem outro tipo de exercício. Vai ter que fazer exercício de força. O exercício de força ele diminui menos a glicemia, numa velocidade, né, no mesmo tempo de exercício, 30, 40 minutos ali vai diminuir menos do que o exercício aeróbio? Sem dúvida alguma vai. Mas os benefícios que serão trazidos para o corpo, principalmente em ganho de força, melhora de equilíbrio, melhora na coordenação motora, realmente ele é muito bom e é muito indicado para quem tem diabetes. E isso vai fazer com que você consiga andar mais, correr mais e assim por diante. Então, você vai ter os benefícios também do exercício aeróbio. Por que falar tanto do exercício aeróbio? Porque o nosso consumo máximo de oxigênio, quer dizer, a capacidade que o nosso corpo tem de captar oxigênio,
e fornecer esse oxigênio para os diferentes tecidos. Quando a gente fala de exercício, claro, nosso foco é fornecer a maior quantidade de energia para os músculos que estão ativos, mas a gente sabe que existe uma relação direta com quem tem um maior consumo de oxigênio, um consumo de oxigênio máximo, né, mais alto, tende a viver mais e viver melhor. Então, isso aí é uma relação direta. Quem é pouco condicionado fisicamente e aerobiamente, sem dúvida alguma, o risco de morrer por todas as causas ele é maior. Mas o foco nosso não é esse aqui hoje, vamos falar da parte do exercício. Então, o exercício resistido, exercício aeróbio e a combinação dos dois. A gente observa que, olhando na figura, a gente percebe que todos os tipos de exercício, as combinações aí, todos no primeiro período aí, do início do estudo até o segundo mês, todos diminuíram o percentual de hemoglobina glicada. Então, qualquer tipo de exercício que a gente fala, se você não faz nada, se começa a se mexer, já vai ajudar a tirar a glicose do sangue. Se ajuda a tirar a glicose do sangue, você vai ter mais tempo a sua glicemia dentro do alvo, menor que 180, e fazendo menos episódios de hipoglicemia. E, consequentemente, você tem aí a probabilidade, claro, isso vai acontecer, diminuir a hemoglobina glicada. Só que ao longo do tempo, depois com o passar dos meses, aí, que durou 9 meses o estudo, o que a gente vê? Algumas variações. E isso acontece, porque eu já comentei com você anteriormente, que o exercício, a resposta glicêmica do exercício, ela vai acontecer dependendo dos outros pilares do tratamento, do que comeu, tipo de exercício que fez, quanto tempo fez, que intensidade que teve, que comeu depois do exercício, né? Porque às vezes a pessoa faz exercício, diminui a glicemia, depois vai lá e se entope comendo, quer dizer, aí recupera, né? Fica lá hiperglicêmico. E tudo isso aí é coisa que a gente não tem controle, quer dizer, se está estudando o exercício, vai estudar o período do exercício. Depois dali, muitas vezes, cada um tem sua rotina e, sem dúvida alguma, essas alterações elas são esperadas. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, que isso já outros estudos mostraram, e eu achei que esse estudo ele é legal porque ele tem a figura, então fica muito mais fácil da gente visualizar, é que ao longo do período inteiro, o que a gente vê? O exercício que foi o exercício resistido, ele diminuiu a hemoglobina glicada, depois ela teve a aumentar um pouco, teve umas variações, e assim ficou. O exercício aeróbio foi uma situação bastante semelhante. Diminuiu lá até o segundo mês, depois, terceiro mês diminuiu um pouquinho mais, depois começou a subir e continuou aumentando. Muitas vezes isso acontece com o exercício aeróbio por conta do que eu falei. Vai lá fazer o exercício, diminui a glicemia, muitas vezes não ajusta lá a dosagem do tratamento medicamentoso, então começa a fazer mais hipo, faz mais hipo, come mais, aumenta a glicemia. Então, acaba ao longo do tempo impactando na hemoglobina glicada. Isso é algo que a gente, com diabetes, a gente tem que entender muito bem, que os pilares do tratamento, eles vão sempre um interferir no outro. Então, eu comecei a fazer mais exercício, minha glicemia está ficando mais baixa, estou fazendo mais hipoglicemia, converse imediatamente com o seu médico para poder ajustar as doses do seu medicamento, no caso, as doses de insulina para quem tem diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus tipo 2 e usa a insulina noturna. Ou mesmo diabetes mellitus tipo 2 usando a insulina rápida e também a insulina de longa duração. E o exercício, só que o exercício combinado, olha que interessante. Ele teve o mesmo padrão dos outros tipos de exercício, ele teve a diminuição, só que ao longo do tempo foi o que se manteve mais baixo. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem. Além de você ter para o seu corpo os benefícios que o exercício aeróbio traz, os benefícios que o exercício de força traz, ainda ao longo do tempo, com relação ao controle do diabetes, através do teste, do exame de hemoglobina glicada, que está diretamente ligado ao tempo que você conseguiu manter sua glicemia no alvo, ele foi muito mais interessante. Então, isso é algo importante aí para você. Tá certo? Principalmente para quem tem diabetes mellitus tipo 2. Poxa, mas e para quem tem diabetes mellitus tipo 1? Né? Não vai diminuir a hemoglobina? Não vai acontecer? Na verdade, é uma resposta fisiológica. A gente sabe que acontece. Agora, na literatura, nos trabalhos publicados, não se tem consenso. Em alguns estudos se consegue diminuir, em outros diminuiu e aumenta de novo, em outros nem diminuiu. Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério em relação ao tratamento de quem tem diabetes mellitus tipo 1. A gente usa insulina. Normalmente, se não usa o sistema de infusão contínua, a bomba de infusão, certamente vai usar uma insulina basal, que normalmente é de longa ou de muito longa duração,
e uma insulina de curta duração, normalmente uma insulina rápida, né, de ação rápida. E essas insulinas, apesar delas terem um efeito fisiológico, né, com os análogos de insulina humana, muito parecidos com o que a pessoa que não tem diabetes, né, produz a insulina, ela tem essa característica, mas a mudança que é feita na cadeia proteica da insulina, ela tem um tempo de ação. Então, não adianta você aplicar a insulina agora, ela vai começar a fazer efeito daqui a um período. Se for insulina de ação rápida, daqui uns 15 minutos, ela começa a fazer efeito. Vai ter um pico de ação entre 1 hora e meia, mais ou menos. Né? Fisiologicamente, os laboratórios eles colocam lá de 1 a 2 horas o tempo de ação. Se for a insulina regular, ela demora um pouco mais para começar a fazer efeito, uns 30 minutos mais ou menos, vai ter efeito depois de umas 2, 3 horas que foi aplicado. Então, muitas vezes, nesse período, o que acontece? Apesar da pessoa ter feito exercício, tem lá diabetes mellitus tipo 1, fez exercício, a insulina, muitas vezes, faz algum episódio de hipoglicemia, porque precisa ajustar a insulina, aí acaba comendo mais carboidrato. Então, tudo isso influencia na resposta da hemoglobina glicada. Outra situação que a gente tem em relação a quem tem diabetes mellitus tipo 1 é que no diabetes mellitus tipo 1, a gente tem aí diferentes tipos de tratamento. Né? No diabetes mellitus tipo 1, a gente tem pessoas que estão usando a insulina basal, faz a contagem de carboidrato e aplica ali a insulina de acordo com o que está sendo consumido de carboidrato. Existem aqueles que têm as doses fixas. Existem as diferentes faixas etárias. Então, você pega, por exemplo, uma criança, um adolescente. E na adolescência, a gente tem um problema muito sério para conseguir controlar a glicemia, porque tem um monte de hormônio ali circulando, que faz parte do nosso processo de desenvolvimento do nosso organismo, que dificultam a ação da insulina. Para quem não tem distúrbio no metabolismo da glicose, tudo bem, vai liberar um monte de hormônio que vai aumentar a quantidade de açúcar lá no sangue, mas de qualquer maneira o sistema consegue corrigir isso, né, produzindo aí mais insulina. Agora, para quem tem diabetes, pelo menos diabetes mellitus tipo 1, vai ter que aumentar a dose de insulina. E não é só aumentar a quantidade de aplicações, a quantidade de insulina que vai ser aplicada. E tem ainda o problema do tempo de ação. Você viu que a sua glicemia, minha glicemia aumentou, está mais do que 180, mais de 200, precisa corrigir. Mas você vai aplicar a insulina, vai demorar 15 minutos para começar a fazer efeito. Depois de 1 hora vai ter o tempo de ação dessa insulina para diminuir um pouco essa concentração de glicose. Então, ao longo do tempo, fica muito difícil conseguir mostrar aí no diabetes mellitus tipo 1 mudanças na hemoglobina glicada. Normalmente se consegue isso naqueles indivíduos que são mais organizados. Organizados que eu falo que não atacam muito a comida, fazem exercício e evitam ficar fazendo hipoglicemia, porque quando se faz hipoglicemia, você tem uma fome assim, incontrolável e acaba comendo muito, sai de uma hipoglicemia e vai para uma hiperglicemia. Então, quer dizer, são situações que a gente realmente tem que evitar. Né? Inclusive, na última live D20 eu falei sobre essa questão da variabilidade da glicemia. Se você quiser depois dar uma assistida lá, assiste que tem bastante informação importante aí. Mas, uma coisa que a gente tem que entender é que o exercício, ele não é só para fazer a glicemia modificar. Ele vai trazer benefícios importantes aí para o nosso sistema, né? Como um todo. Então, isso é muito importante para a gente. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que o exercício físico, ele é, sim, hipoglicemiante. Então, isso vai acontecer. Então, como eu falei, em algumas situações pode diminuir um pouco menos a glicemia, ou ela até aumentar um pouco, mas o natural é diminuir a glicemia. É isso que o exercício faz. Claro que em alta intensidade, muitas vezes fala isso, mas eu faço exercício, se eu fizer exercício em alta intensidade, aumenta. Pode acontecer que sim, se você tiver condição física para isso. Porque o exercício de alta intensidade, não adianta quem é pouco condicionado fazer, não vai conseguir fazer. Inclusive, o risco de se lesionar também é maior. Então, são situações que a gente tem aí que sim, avaliar, né, para quem está fazendo o exercício, que tipo de exercício que é, de que maneira estão sendo dados os estímulos. Mas uma coisa é importante a gente entender que o exercício, além de diminuir a glicemia, porque ele naturalmente é hipoglicemiante, ele também vai ajudar bastante aí a ter outros benefícios para a nossa saúde.
E outro ponto que é bastante importante, que eu não quero que você esqueça, é que não arrisque fazer o exercício sem o monitoramento. Então, não importa o que você tem, eu tenho só o glicosímetro, não interessa, vai lá e mede a sua glicemia, que é o que a gente tem que usar, que é o padrão, é o melhor que a gente tem quando se fala de exercício. Porque, apesar da medida que a gente tem ali no glicosímetro ser uma espécie de foto, quer dizer, tem ali o valor, por exemplo, aí no slide está aparecendo 86, tá 86 minha glicemia, só que você não sabe o que vai acontecer com ela. Se você não fizer nada, se ela vai aumentar ou vai diminuir. Então, por isso que é importante a gente entender depois quanto de insulina tem ali fazendo efeito, ou quanto de medicamento antidiabético oral tem fazendo efeito nesse momento, o que você comeu, né, antes de vir para o treino, tudo isso é importante. Mas a gente precisa saber de onde a gente está começando, para fazer as adaptações das quais eu falei anteriormente. Quer dizer, dá para a gente adaptar o exercício, né, de acordo com a glicemia, só que vai adaptar como? Né, se não tem referência do que comeu, que medicamento que está fazendo efeito ali ou não. Então, tudo isso é bastante importante e, sem dúvida alguma, hein, é uma segurança para você, tá bom? Então, e outra, hemoglobina glicada, ele não é um referencial de você poder fazer exercício e não poder fazer exercício. A hemoglobina glicada, ela está relacionada à complicação, à presença de complicação crônica ou não do diabetes. Então, é importante assim, eu não faço exercício, eu quero fazer exercício. O que é importante? Fazer exames de rastreamento. Primeiro, ver se você não está com nenhuma alteração cardiovascular, né, que é muito comum, principalmente no diabetes tipo 2, ter de repente ateroma, lá, placas de gordura, coisas assim, então precisa ver como é que está a sua saúde. Fora isso, tem a questão relacionada à presença ou não de complicações crônicas do diabetes. É importante fazer um exame de fundo de olho, ver se não está com algum tipo de retilopatia, fazer a parte relacionada aos exames relacionados à parte renal, né, principalmente aí para quem tem diabetes mellitus tipo 1. Então, saber como é que está o seu sistema. Por quê? Não quer dizer que a sua hemoglobina glicada, estando alta, você vai ter complicação. Não é assim que funciona. É ao longo do tempo. Existe uma relação direta. Eu tenho hemoglobina glicada, 9% já não sei quanto tempo. Sem dúvida alguma, o risco de você ter complicação crônica do diabetes aumenta. Ele vai aumentar a cada período que você não sai desses valores de hemoglobina glicada muito elevados. Agora, se você consegue manter sua hemoglobina glicada mais próximo de 7%, de preferência abaixo de 7%, vai fazer o exercício, não tem problema. E mesmo que você tenha 10 de hemoglobina glicada, né? Vai fazer o exercício. Claro, não vai fazer um exercício com intensidade super alta, coisa que vai te exigir demais, porque isso pode sim trazer algum prejuízo para a sua saúde. Então é importante medir a glicemia, que como eu falei, se está com hemoglobina glicada de 10, certamente sua glicemia tem estado aí bem acima do que é considerado aí alvo, né, menor aí do que 180 mg por decilitro. Então, já que está com uma glicemia muito alta, não deixar de fazer exercício, hidratar mais, mas um exercício de leve a moderado. Isso é importante fazer. A partir do momento que você for deixando ela mais tempo abaixo de 180, aí sim, vai aumentando a intensidade, vai vendo aí outros tipos de exercícios que possam ser feitos e que sejam mais eficientes para te ajudar no controle da glicemia, tá bom? Então, resumindo aí, a relação da hemoglobina glicada com o exercício se você tem hemoglobina glicada menor do que 7%, é um indicador que você está ficando mais tempo com a glicemia no alvo. A probabilidade de você começar a fazer exercício com uma glicemia mais baixa é maior também, e dependendo do tipo de exercício que for fazer, dependendo da intensidade desse exercício, o risco de fazer hipoglicemia ele também aumenta. Isso quer dizer que você vai ficar se entupindo de carboidrato? Não. Você vai primeiro medir mais a sua glicemia. Mede lá no início, mede durante o exercício, mede no final. Se for importante para você, você de repente não está se sentindo legal, mede mais vezes durante o exercício. Não tem problema. Eu já teve vezes que eu, monitorando a minha glicemia por conta de estar mais baixa, o tipo de trabalho que eu precisava fazer ali de treino, era um treino que eu sabia que ia diminuir mais rápido a glicemia, medi em torno de 6 vezes, coisa de 40 minutos de treino. Então, quer dizer, isso é importante a gente fazer. Claro que você não precisa, que eu também tenho toda a parte de estudo aí que eu faço, mas assim, não que você precise fazer esse monte de medição, mas faz de acordo com a sua condição, não tem problema, mas tenha consciência do que você está fazendo. Você não está medindo simplesmente por medir, você está medindo por um objetivo específico, tá legal? Então, lembra sempre da sua segurança, que a ideia
incluir o exercício na parte do tratamento de diabetes, independente que tipo de diabetes você tem, se você tem complicação crônica ou não tem, não importa. O importante é adaptar a sua situação atual. Nossa, eu não tenho condição nenhuma fisicamente, estou todo zoado. Não tem problema, vai caminhar. Vai caminhar que já vai ajudar a diminuir sua glicemia. Diminuindo a glicemia, tende a diminuir também a hemoglobina glicada. Você vai se condicionando, aí começa daqui a pouco a correr, a fazer outro tipo de atividade que você goste aí, que você, sem dúvida alguma, vai melhorar a sua condição física. Tá legal? Lembre-se que o conhecimento ele salva, né? Desde que a gente pegue esse conhecimento, claro, e coloca aí na prática do dia a dia, e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Não esqueça disso. Né? Que o exercício ele é ótimo, não só para baixar a glicemia, para ajudar a ter hemoglobina glicada menor que 7, mas também para você se sentir melhor, para você poder dormir melhor, ficar de bom humor. Né? Isso é extremamente importante para a gente ter, sem dúvida, aí, um melhor tratamento do diabetes e uma ótima também melhora aí na sua qualidade de vida, tá bom? Então, muito obrigado a você que acompanhou aqui a live Exercícios e Diabetes. E lembre-se aí que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!